Oi, turma. Bom dia. Então, dando continuidade aos nossos assuntos, hoje a gente vai ver os fármacos colinérgicos e anticolinérgicos. Então, a gente vai encerrar hoje o sistema nervoso autônomo, vendo os fármacos que atuam no sistema nervoso parasimpático. A gente viu na aula passada os adrenérgicos e antiadrenérgicos, e hoje a gente vai ver os colinérgicos e anticolinérgicos. Então, só relembrando, o sistema nervoso autônomo faz parte de uma das subdivisões do sistema nervoso e ele se diferencia do sistema nervoso somático por não ter controle voluntário, por ser involuntário e também chamado de visceral. Subdivide em simpático, parasimpático e entérico. A gente já viu o sistema nervoso simpático, agora a gente vai ver um pouco das drogas que atuam no sistema nervoso parasimpático. Então, relembrando, o principal neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina. E a acetilcolina, ela é produzida, a colina é captada no interior da fibra nervosa e ela é transferida para o grupo acetil da acetilcoenzima A, lá do ciclo de Krebs, por uma enzima chamada colina-acetiltransferase, que transforma, então, a colina em acetilcolina, que é armazenada em vesículas para depois ser liberada e atuar em seus receptores, que podem ser do tipo muscarínicos ou nicotínicos. Então, fármacos, drogas que atuam, que têm uma ação semelhante à acetilcolina, são chamados de parasimpático-miméticos, ou seja, mimetizam as ações da acetilcolina no sistema nervoso parasimpático. Também são chamados de colinérgicos e são drogas que produzem respostas de órgãos terminais semelhantes às produzidas pelo estímulo de neurônio parasimpático pós-ganglionar ou estimulam os efeitos da acetilcolina. Então, essas drogas também são chamadas de colinomiméticas, colinérgicas, agonistas colinérgicas, agonistas muscarínicas, que elas mimetizam, elas têm uma ação semelhante à ação da acetilcolina. Elas podem atuar de duas formas, de forma direta ou indireta. E aí a gente tem os colinérgicos de ação direta, que são aqueles que vão atuar diretamente nos receptores, tanto muscarínicos quanto nicotínicos. E aqueles de ação indireta, que são os colinérgicos de ação indireta, que a gente tem como os principais exemplos os anticolinesterásicos, também chamados de inibidores da colinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Então, os colinomiméticos ou colinérgicos podem ser diretos ou indiretos. Então, colinérgicos de ação direta são aqueles que atuam em receptores da paracetilcolina, agonistas de receptores paracetilcolina. E a gente tem nesses grupos os ésteres da colina e alcaloides de ocorrência natural. Então, os ésteres da colina compreendem o beta-necol, carbacol, betacolina e a própria acetilcolina, que é o protótipo, é o neurotransmissor protótipo de atuação nesses receptores. E os alcaloides, que são a pilocarpina, muscarina, oxtremorina e nicotina. Já os agentes colinérgicos de ação indireta são aqueles que compreendem um grupo dos anticolinesterásicos ou inibidores da acetilcolinesterase. Eles vão atuar, eles vão ter uma ação semelhante à acetilcolina, mas não por agirem diretamente nos receptores, e sim por inibirem a enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase. Inibindo essa enzima, a acetilcolina permanece mais tempo atuando na fenda sináptica. E aí a gente tem dois grupos, os carbamatos e os organofosfatos, também chamados de organofosforados. Então, os carbamatos, a gente tem os dois principais exemplos, são a neostigmina, fisiostigmina, e os organofosfatos, o isoflorato, o ecotiofato. Os carbamatos, eles têm uma ação reversível da inibição da colinesterase. Então, eles inibem a colinesterase, mas essa inibição ela é reversível. Então, logo, a colinesterase fica ativa novamente para degradar a acetilcolina. Já os organofosfatos, eles atuam inibindo irreversivelmente a colinesterase.
Então, essa inibição ela pode ser irreversível, ou seja, durar horas, durar dias e levar até o indivíduo à morte, por conta da inativação da enzima. E as drogas de ação direta, né, os colinérgicos de ação direta, eles vão ser denominados de acordo com o tipo de receptor em que vão atuar. Drogas que atuam em receptores muscarínicos são chamadas de colinérgicos muscarínicos. E aí a gente tem o protótipo, né, o principal, é a muscarina, que é um alcaloide extraído do cogumelo Amanita muscaria, que estimula o sistema nervoso parasimpático. E drogas nicotínicas podem atuar tanto em gânglios autonômicos, então em receptores nicotínicos dos gânglios autonômicos, e no sistema nervoso somático, na musculatura esquelética, em receptores nicotínicos musculares, NM. Então, a gente tem os neurais, NN, e os musculares, NM. E ainda, podem atuar, essas drogas podem atuar em receptores nicotínicos lá na glândula adrenal, na medula da adrenal, promovendo também uma ação simpática. Ou seja, a acetilcolina pode estimular a liberação de adrenalina e noradrenalina. Esse próximo slide mostra a relação estrutura-atividade dos ésteres da colina. Então, a gente tem aqui a seletividade para receptores muscarínicos e a seletividade para receptores nicotínicos. E aqui a capacidade de ser hidrolisada pela acetilcolinesterase. Então, a acetilcolina, que é o neurotransmissor principal do sistema nervoso parasimpático, é a partir dela que a gente compara a potência dos outros fármacos. Ela tem uma seletividade grande tanto para receptores muscarínicos quanto para receptores nicotínicos. E ela tem uma capacidade de ser hidrolisada facilmente pela acetilcolinesterase. O carbacol, que também é um éster da colina, ele tem uma menor seletividade para receptores muscarínicos e maior seletividade para receptores nicotínicos. E tem a capacidade de não ser hidrolisado pela acetilcolinesterase. A metacolina tem uma maior seletividade para receptores muscarínicos e o beta-necol tem uma maior seletividade também para receptores muscarínicos, não tendo seletividade para receptores nicotínicos e sendo pouco hidrolisado pela acetilcolinesterase. Então, os efeitos farmacológicos. Então, a gente vai ver agora os principais, de um modo geral, os principais efeitos farmacológicos dos ésteres da colina, né, da acetilcolina, do beta-necol, do carbacol. No olho, tem a capacidade de produzir miose. Então, gente, efeitos farmacológicos e usos terapêuticos são diferentes. Efeito farmacológico é o que é observado, observa-se no organismo ao ser utilizado aquela droga, aquela substância, aquele neurotransmissor. E com base no efeito farmacológico é que são definidos os usos terapêuticos. Então, o uso terapêutico é para que situação, para que patologia, em que casos eu posso utilizar aquela droga. Então, quais são os efeitos farmacológicos da acetilcolina e dos ésteres da colina, de um modo geral? No olho, produz miose pela contração do músculo constritor das pupilas e reduz a pressão intraocular. Então, se reduz a pressão intraocular, é bastante utilizado para tratar pacientes com glaucoma. Deixa eu apagar aqui. Já no coração, reduz a frequência cardíaca, reduz a contratilidade do átrio, reduzindo assim o débito cardíaco, promove vasodilatação e essa redução do débito cardíaco mais a vasodilatação leva a uma queda da pressão arterial. No pulmão, promove broncoconstricção, oposto ao que ocorre, né, pelo sistema nervoso simpático. E no sistema gastrointestinal, no trato gastrointestinal, a acetilcolina aumenta a motilidade peristáltica, causando cólicas e aumentando assim o peristaltismo. Aumenta a secreção de ácidos também, principalmente ácido clorídrico. Causa dilatação dos esfíncteres, podendo levar à incontinência urinária. E aí a gente tem também
Lembrando que lá no sistema nervoso simpático a gente tinha a noradrenalina promovendo o relaxamento da musculatura lisa e contração dos esfíncteres. Já no sistema nervoso parasimpático, a acetilcolina promove contração da musculatura lisa e relaxamento dos esfíncteres, promovendo então o esvaziamento do trato gastrointestinal e da vesícula urinária, da bexiga. Também promove aumento das secreções glandulares, como pode levar a sudorese, lacrimejamento e excesso de salivação. Mas como a gente tem efeitos opostos até mesmo no sistema nervoso parasimpático. Vejam bem, no músculo cardíaco, né, no sistema cardiovascular, eu tenho uma redução da frequência cardíaca e redução da contratilidade. Já na musculatura do trato gastrointestinal, eu tenho um aumento dessa contração e um aumento dessa motilidade. Por que que um mesmo neurotransmissor, uma mesma substância, pode levar a efeitos diferentes, efeitos opostos? Lembram do que eu falei? Que os efeitos são proporcionais, na verdade os efeitos são de acordo com o tipo de receptor e o local onde esse receptor está. Então, por que que no coração eu tenho uma redução da frequência cardíaca e no trato gastrointestinal, feio pra dedéu, eu tenho um aumento da motilidade, um aumento dessa contração? Porque no coração, os receptores são do tipo M2. E no trato gastrointestinal, na musculatura lisa, a gente tem receptores do tipo M3. Então, receptores M2 e receptores M3 são receptores muscarínicos. A acetilcolina tem uma alta afinidade tanto por receptores M2 quanto por receptores M3. Então, por que que um ela reduz e o outro ela estimula? Porque ambos os receptores são receptores acoplados à proteína G, metabotrópicos. A diferença é que receptores M2 estão acoplados à proteína GI, inibitória. Já os receptores M3 estão acoplados à proteína GQ, que é excitatória. Então, GI inibe a produção de AMP cíclico, consequentemente leva a uma hiperpolarização. A hiperpolarização reduz os efeitos cardíacos. Então, reduz a força de contração, reduz a frequência cardíaca. Já os receptores GQ são excitatórios e eles vão atuar via fosfolipase C, que vai produzir os segundos mensageiros de acilglicerol, que é o DAG, e o IP3, que é o trifosfato de inositol. Esses segundos mensageiros vão fosforilar proteínas que vão aumentar a contração e a motilidade do trato gastrointestinal e de outros músculos lisos, né? Então, aumenta a contração. Por isso que o mesmo neurotransmissor, em diferentes sistemas, pode ter efeitos opostos de acordo com o tipo de receptor. Os ésteres da colina no trato gastrointestinal, no trato urinário, a gente tem aqui alguns dos principais usos terapêuticos. Na verdade, os colinérgicos de ação direta, eles têm pouquíssimo uso em medicina veterinária. Então, a gente vai ver, diferente de outras aulas, a gente vai ver mais voltado para o que é utilizado na medicina humana, porque o uso é bastante incomum em medicina veterinária. Então, o betanacol, ele vai ser utilizado para casos de hipotonia do trato gastrointestinal e da bexiga. Então, em pacientes que têm uma redução da contração muscular do trato gastrointestinal e bexiga. Em casos de retenção urinária, para promover o esvaziamento da bexiga, principalmente em casos de pós-operatório e em patologias neurogênicas. Também podem atuar estimulando a motilidade do trato gastrointestinal. Em odontologia são utilizados como cialogogos. Cialogogo é uma substância capaz de aumentar a secreção salivar.
e é utilizado também em casos de xerostomia, que é a síndrome da boca seca. No sistema cardiovascular, suprime taquicardia atrial, inibindo assim a atividade marca-passo. Em oftalmologia, os ésteres da colina, o cloreto de acetilcolina e o carbacol, são utilizados para cirurgias, principalmente porque, no caso da acetilcolina, promove miose rápida, e o carbacol é utilizado em pacientes com glaucoma, porque reduz a pressão intraocular. E a metacolina é um éster da colina, que é utilizado mais como uma ferramenta diagnóstica, mas utilizado como instrumento diagnóstico para desautonomia, envenenamento por alcaloides da beladona, pela atropina e teste de reatividade das vias aéreas em pacientes asmáticos. Quais que são as contraindicações dos ésteres da colina? Os ésteres da colina não podem ser utilizados em casos de hipertiroidismo, asma, porque aumenta a reatividade das vias aéreas, insuficiência coronariana, porque aumenta a queda da resistência periférica, e aí a gente pode ter uma redução brusca da pressão arterial. Em caso de pacientes com úlceras pépticas, não pode ser utilizado ésteres da colina, porque a gente viu que os ésteres da colina aumentam a secreção de ácido e, consequentemente, também a atividade do trato gastrointestinal, e pode acabar prejudicando ou piorando, agravando ainda mais os quadros de úlcera. Em caso de obstrução mecânica da bexiga ou do trato gastrointestinal, também não pode ser utilizado. Por quê? Os ésteres da colina, a gente viu que eles promovem um aumento do peristaltismo e facilitam o esvaziamento, né, o esvaziamento da bexiga e do trato gastrointestinal. Mas, por exemplo, o indivíduo está com uma incontinência urinária, felinos, por exemplo, não está fazendo xixi, está com incontinência urinária, está com retenção urinária. Em casos de retenção urinária, tem que se investigar a causa, primeiramente. Eu não posso simplesmente administrar um fármaco que vai aumentar o esvaziamento da bexiga, que vai aumentar a contração da musculatura lisa. Por quê? Se essa retenção urinária está sendo provocada por presença de cálculos na bexiga, posso levar, aumentando a contração da musculatura lisa da bexiga, posso levar até ruptura ou lesões na bexiga. O mesmo acontece com o trato gastrointestinal. Tem que se investigar a causa antes de administrar qualquer fármaco que vai aumentar o peristaltismo. Então, os alcaloides. Os alcaloides também são colinérgicos de ação direta e são substâncias de ocorrência natural que são extraídas principalmente de plantas e possuem afinidades tanto por receptores muscarínicos, como é o caso da própria muscarina, a qual o nome dos receptores foi dado, né? Ou receptores nicotínicos, e aí a gente tem a nicotina como principal agonista desses receptores. Então, a muscarina deu origem aos receptores muscarínicos e a nicotina aos receptores nicotínicos. A estrutura dos alcaloides é mais complexa que a estrutura dos ésteres, e a gente tem a muscarina com ações semelhantes à acetilcolina, embora isenta de atividade nicotínica, e ela também é resistente à hidrólise pelas esterases, pelas colinesterases, porque ela não possui grupamento éster. Possui, ao invés disso, o grupamento harmônico quaternário ou terciário. A muscarina tem uma ação mais prolongada, 100 vezes mais potente que a acetilcolina. E por não ser hidrossolúvel, ela tem uma maior lipossolubilidade, ela tem um efeito maior no sistema nervoso central, por uma maior capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica. Então, a muscarina mimetiza as ações da acetilcolina em músculo liso, músculo cardíaco e nas glândulas, sendo mais potente do que a acetilcolina nesses sistemas. A absorção da muscarina é grande pelo trato gastrointestinal, então pode ser administrada pela via oral. A importância clínica dela maior é em casos de envenenamentos, porque em casos de envenenamentos pela muscarina, os efeitos são bem intensos e podem levar também à estimulação dos nervos simpáticos.
Lembrando que a muscarina ela é extraída do cogumelo Amanita muscaria, já falei para vocês. E dentre os efeitos causados por ela, principalmente em caso de envenenamento, a gente tem a miose, espasmos visuais, lacrimejamento, bradicardia, diarreia, cólica do trato gastrointestinal e incontinência urinária, ou seja, uma exacerbação de todos aqueles efeitos que a gente viu do sistema nervoso parasimpático. A pilocarpina também é um alcaloide de ocorrência natural, que tem ações um pouco diferentes da acetilcolina, possui um grupamento terciário, sendo considerado então uma base fraca, possui anel imidazólico e, diferente da muscarina, tem caráter hidrossolúvel. A pilocarpina tem uma ação predominantemente muscarínica, ou seja, a ação dela muscarínica é mais semelhante à da acetilcolina, ou seja, ela atua melhor em receptores muscarínicos, principalmente em glândulas salivares, glândulas sudoríparas e nos olhos, aumentando a secreção. No coração, trato gastrointestinal e no músculo liso, a pilocarpina tem efeitos menores que os efeitos observados pela acetilcolina. A ação central da pilocarpina é basicamente muscarínica. Qual que é a importância clínica desse alcaloide? Utilizado em pacientes com glaucoma para reduzir a pressão intraocular, pacientes com xerostomia, que é a dificuldade da visão noturna, e pacientes com síndrome de Sjögren. Como eu falei para vocês, na medicina veterinária o uso é bem mais restrito dessas substâncias, mas a gente vai falando de todas elas. Agora a gente vai falar um pouco dos agonistas nicotínicos, que são também alcaloides de ocorrência natural, né? Como a gente viu, a própria nicotina, que deu nome aos receptores nicotínicos, ou também de origem sintéticos, como é o caso do DMPP, que é o dimetilfenilpiperazine, que atuam seletivamente em receptores nicotínicos autonômicos, tanto do parasimpático quanto do simpático, que a gente lembram lá do sistema nervoso simpático ou parasimpático, fibra pré-ganglionar, gânglio autonômico, fibra pós-ganglionar. O receptor ganglionar é sempre o receptor nicotínico e o neurotransmissor ganglionar vai ser sempre a acetilcolina. Então, a acetilcolina se liga a receptores nicotínicos ganglionares. Então, a nicotina, ou os sintéticos da nicotina, atuam em receptores nicotínicos tanto ao sistema nervoso simpático quanto parasimpático, mas também podem atuar em receptores nicotínicos musculares, presentes na junção na fibra muscular esquelética. Tanto a nicotina quanto a lobelina. A lobelina também é um alcaloide de ocorrência natural com afinidade para receptores nicotínicos. Então, tanto a nicotina quanto a lobelina são aminas terciárias, e já o seu sintético, que é o DMPP, possui uma amina quaternária e é seletivo para receptores nicotínicos ganglionares, tanto do sistema nervoso simpático quanto parasimpático. A nicotina mimetiza as ações da acetilcolina em receptores nicotínicos. Então, lá nos receptores nicotínicos dos gânglios autonômicos, sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. No coração, a nicotina exerce efeitos simpáticos alternados com efeitos parasimpáticos. Pode levar também hipertensão, náusea, vômito e diarreia, bloqueio nervoso por despolarização, e ao estimular receptores nicotínicos nas células cromafins da medula adrenal, pode aumentar a liberação também de noradrenalina e adrenalina. A nicotina também estimula receptores nicotínicos em fibras sensoriais e principalmente em receptores nicotínicos musculares da placa terminal, nas fibras musculares, levando a uma excitação ou bloqueio, dependendo do se é agonista ou antagonista da junção neuromuscular. Então, a nicotina, os principais efeitos dela vai ser observado principalmente em receptores nicotínicos musculares. A nicotina,
a gente conhece a nicotina como um dos principais constituintes do cigarro, que causa estado de alerta. E a nicotina em altas doses pode levar a tremores, vômitos, estimulação do centro respiratório. A superdosagem pode levar a convulsão, ao coma e até a morte. A importância clínica. Nicotina não tem nenhum valor terapêutico, exceto pelos plásteres, que são aqueles emplastros, aqueles adesivos que são utilizados para combater o fumo. São utilizados baixas doses de nicotina para o paciente que é fumante e se livrando aos poucos da dependência. É utilizado também como ferramenta farmacológica em experimentação e também pode ser utilizado como inseticida. Vou dar uma pausa só para respirar um pouco. Então, voltando, a gente viu os colinérgicos de ação direta, que são os ésteres da colina, e os alcaloides de ocorrência natural. Agora a gente vai ver os colinomiméticos ou colinérgicos indiretos, de ação indireta, que não atuam em receptores, e sim inibindo a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. E aí a gente tem as aminas quaternárias, os carbamatos e os organofosfatos. Dentre os colinérgicos de ação indireta, a gente tem exemplos o efedrônio, o hidrofônio, que tem um grupamino quaternário com ação rápida, não tem uso terapêutico, é o principal local de ação do hidrofônio. Só quero falar efedrônio. Do hidrofônio. Receptores nicotínicos musculares da junção neuromuscular da placa motora, sendo utilizado basicamente para diagnóstico da miastenia grave, ou miastenia graves, que é uma doença autoimune, onde o organismo produz autoanticorpos contra os receptores nicotínicos da junção neuromuscular. Os carbamatos têm uma ação média, sendo derivados do ácido carbâmico, possuindo radicais orgânicos tanto nos grupos R1 quanto no grupo R2, ou possuindo o radical hidrogênio nesses grupos. O grupo R3 pode ser constituído por um anel aromático contendo uma amina terciária, e eles são, pela estrutura, são hidrossolúveis, tendo maior dificuldade de penetrar as barreiras. Local de ação depende do composto, podendo ser receptores nicotínicos musculares ou nicotínicos neurais. Exemplos de fármacos desse grupo carbamatos são neostigmina e fisiostigmina, que têm um uso mais comum também em medicina veterinária. Os efeitos farmacológicos. Eles vão promover acúmulo de acetilcolina nos receptores tanto nicotínicos quanto muscarínicos. Essa é sua base de ação, tanto farmacológica quanto tóxica. Então, a gente tem aqui a acetilcolina, que se liga a esses receptores, tanto nicotínicos quanto muscarínicos. E ela se liga aos receptores, depois ela se desliga e é hidrolisada. Quem que hidrolisa a acetilcolina? A acetilcolinesterase. E o que esses anticolinesterásicos fazem? Eles vão lá, aqui é a acetilcolinesterase. Eles se ligam à acetilcolinesterase, inativando-a momentaneamente, e aí ela impedindo assim que a acetilcolinesterase degrade a acetilcolina. Com isso, a acetilcolina vai permanecer em maior quantidade, atuando mais tempo na fenda sináptica, em seus respectivos receptores. A ação dos carbamatos ela é reversível. Então, os carbamatos são anticolinesterásicos reversíveis. Eles se ligam à acetilcolinesterase, inativando-a, e depois eles se desligam. Ela permanece novamente ativa. Os carbamatos podem ser metabolizados no plasma pelas esterases plasmáticas. São utilizados com que finalidades terapêuticas? Em pacientes com glaucoma, é utilizada a fisiostigmina. Pacientes com atonia da bexiga, ou seja, a bexiga com retenção urinária, pode-se utilizar a neostigmina também para promover um aumento da contração da bexiga.
Lembrando que a atonia da bexiga deve ser investigado o porquê dessa atonia. Intoxicação por antimuscarínicos, no caso da atropina. Por antidepressivos tricíclicos e fenotiazínicos, pode-se utilizar também a fisiostigmina como antídoto à intoxicação por esses fármacos. Em caso de miastenia graves, pode ser utilizado neostigmina, ambemônio e peridostigmina. Inseticidas, a gente tem o carbaril. E a neostigmina também pode ser utilizada para reverter um bloqueio neuromuscular, por agentes bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Os organofosforados ou organofosfatos, eles possuem uma atividade anticolinesterásica também semelhante aos carbamatos, mas como eles se ligam de forma irreversível, eles formam com a acetilcolinesterase uma ligação covalente irreversível, eles têm um efeito tóxico bem mais pronunciado, bem mais proeminente do que os carbamatos. São compostos lipossolúveis, e como são compostos lipossolúveis, então tem uma maior disseminação pelo organismo, uma maior absorção e maior também distribuição. Os organofosfatos, em sua maioria, foram desenvolvidos como armas químicas. A gente tem exemplos de gás, que também eram utilizados nas guerras, e pesticidas e praguicidas também em lavouras. Os organofosfatos têm ação longa, que pode ser irreversível, chegando a durar dias, e aí os efeitos tóxicos causados podem ser tão prejudiciais que podem levar o paciente, o indivíduo, à morte antes mesmo da substituição dessas enzimas. Local de ação: na junção parasimpática pós-ganglionar, e são metabolizados também por esterases plasmáticas. Eles inibem a acetilcolinesterase e também a butilinilcolinesterase, que são as pseudocolinesterases. Promove o acúmulo de acetilcolina nos receptores nicotínicos neurais, mas as ações via receptores muscarínicos também contribuem para suas ações tóxicas. Então, lá nos nicotínicos neurais, eles vão se ligar à acetilcolinesterase, impedindo que ela degrade a acetilcolina, e a acetilcolina vai ficar estimulando os nervos, as fibras pós-ganglionárias parasimpáticas. No caso do tratamento do glaucoma de ângulo aberto, os acúmulos tanto em receptores nicotínicos quanto muscarínicos no músculo ciliar é a base terapêutica para o uso desses organofosfatos no tratamento do glaucoma, sendo utilizados apenas o DFP e o ecotiorfato. É mais comum a gente encontrar os organofosfatos como praguicidas e inseticidas, o que comumente causa efeitos tóxicos no homem. A gente chama então de toxicologia ambiental ou toxicologia, nesse caso dos inseticidas, toxicologia ambiental. E a própria manipulação também dos inseticidas, por eles terem, por esse grupo de compostos terem a característica de uma maior lipossolubilidade, o próprio contato com a pele pode levar à intoxicação. E aí, no caso dessas enzimas acetilcolinesterases que estão inibidas ou inativadas pelos organofosfatos, elas não, como essa inibição é irreversível, elas não vão ter o seu efeito de degradar a acetilcolina. Então, somente a acetilcolina só vai ser degradada pela síntese de outras enzimas. Então, é necessário que outras enzimas acetilcolinesterases sejam sintetizadas para degradar a acetilcolina. Por isso que demora dias para o efeito ser revertido. Também, os organofosfatos são utilizados em armas químicas, levando a efeitos tóxicos, promovendo a acúmulo de acetilcolina em receptores nicotínicos neurais, tendo um efeito estimulante no coração, glândulas e músculo liso. E a gente chama isso de envenenamento muscarínico ou envenenamento por muscarina. Causa bradicardia e hipotensão. Alguns casos pode levar a um ataque cardíaco reflexo. Geralmente causa paralisia do músculo esquelético e bloqueio por despolarização. Acúmulo de acetilcolina na placa terminal, e o que pode levar à morte é justamente
essa paralisia da musculatura esquelética quando atinge o músculo do diafragma. E aí o indivíduo morre pela paralisia do diafragma. Não consegue expandir a caixa torácica, então não consegue realizar a respiração. O tratamento de intoxicação por organofosfatos é a remoção do paciente do local exposto, a administração de atropina, que é o antagonista, e enzimas que são reativadores da acetilcolinesterase. A gente tem então a pralidoxima como principal exemplo de reativador da acetilcolinesterase, sendo que deve ser utilizada logo após a intoxicação, para o efeito ser mais rápido e mais eficaz. Então, agora a gente vai falar um pouco dos anticolinérgicos. Os anticolinérgicos são substâncias que vão atuar exercendo efeitos diferentes, contrários, opostos aos efeitos causados pela acetilcolina. São também chamados de antagonistas muscarínicos, parasimpaticolíticos ou antagonistas colinérgicos. Então, a gente tem como protótipo de antagonista da acetilcolina a atropina, e outros agentes são iocina, omatropina, metanitrato de atropina, ipratropo, pirenzepina, tropicamida, ciclopentolato, benzexol, benztropina. Então a gente tem aqui uma imagem que mostra um nervo, uma fibra nervosa parasimpática, onde tem como neurotransmissor aqui as vesículas contendo acetilcolina. A acetilcolina é liberada, atua em receptores muscarínicos e em receptores nicotínicos. Então aqui a gente tem exemplos de agonistas dos receptores muscarínicos, tanto no coração, quanto no trato gastrointestinal, quanto nas glândulas, a acetilcolina e o carbacol como exemplos de agonistas dos receptores muscarínicos. O protótipo de antagonista dos receptores muscarínicos é a atropina. Então a atropina ela se liga aos receptores muscarínicos, inibindo seus efeitos. Já a acetilcolina, quando se liga a receptores nicotínicos, que estão presentes basicamente na junção neuromuscular e nos glândulos autonômicos, tanto simpático quanto parasimpático, a gente tem aqui os principais exemplos de agonistas dos receptores nicotínicos, a acetilcolina e a própria nicotina. E como exemplo de antagonista da acetilcolina em receptores nicotínicos, a gente tem o curário. A gente já viu isso também em aulas anteriores. A fisiostigmina, ela atua inibindo a acetilcolinesterase, é um carbamato. Então, se inibe a acetilcolinesterase, aumenta a acetilcolina na fenda sináptica. E aí a gente tem aqui um exemplo de colinérgico de ação indireta. Então, agora a gente vai ver os antagonistas, aqueles que se ligam aos receptores para acetilcolina e inibem seus efeitos. Esses são antagonistas diretos. Só mais uma pausa. Então, voltando. As ações farmacológicas, então, da atropina, antagonista muscarínico da acetilcolina. É extraída da pontatropa beladona e é um alcaloide também, de ocorrência natural. Tem como sítio de ação receptores muscarínicos colinérgicos, receptores muscarínicos para acetilcolina. Então, seu mecanismo de ação é inibindo esses receptores muscarínicos. O tipo de bloqueio é competitivo, ou seja, ele é um antagonista farmacológico competitivo da acetilcolina, porque compete pelos mesmos receptores. A acetilcolina é o agonista dos receptores muscarínicos e a atropina é o antagonista. Eles competem pelo mesmo receptor. Indicações como agente pré-anestésico, reduzindo assim as secreções, sendo que hoje a gente já tem outras substâncias que exercem melhor esses efeitos, com menos efeitos colaterais, exercem melhor essas ações com menos efeitos colaterais. Controla a bradicardia, o bloqueio cardíaco. É utilizado também como antídoto para agentes colinérgicos, então em caso de intoxicação, por exemplo, por inseticidas e praguicidas, pode-se utilizar a atropina como antídoto para tentar reverter esses efeitos tóxicos. E pode ser utilizado também no tratamento da incontinência urinária, aumentando então a retenção urinária.
Então a gente vê aqui um gráfico que exemplifica, né, um antagonismo farmacológico competitivo exercido pela acetilcolina, pela atropina com acetilcolina. Então a gente tem aqui um gráfico que expressa a resposta em função da dose da acetilcolina. Então, a acetilcolina administrada sozinha e a acetilcolina administrada na presença da atropina. A gente vê que para a acetilcolina exercer o seu efeito, é preciso uma maior dose, aumentar então a dose da acetilcolina, porque ela vai competir com a atropina. Então, esse é um antagonismo farmacológico competitivo reversível, porque quando eu aumento a dose do agonista, na presença do antagonista, eu consigo reverter o efeito. O ipratrópio também é um antagonista, é um amônio quaternário. O nome comercial, Atrovent. Então, o Atrovent, inclusive, é utilizado como um broncodilatador inalatório, né, na forma de inalação, porque como ele antagoniza as ações broncoconstrictoras da acetilcolina, ele vai promover uma broncodilatação reversa. Antagoniza também receptores muscarínicos colinérgicos. A administração pode ser inalatória, não é absorvido por via oral e não atravessa a barreira hematocefálica. Indicação: tratamento do broncoespasmo associado com a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, em casos também de bronquite e enfisema. As principais reações adversas observadas são taquicardia, palpitação, cefaleia, que é dor de cabeça, xerostomia, que é a boca seca, náusea, tosse e dispneia, dificuldade de respirar, entre outros. A escopolamina também é um antagonista dos receptores muscarínicos e ela é obtida a partir da planta Datura stramonium, tem ações semelhantes à ação da atropina. O nome comercial mais conhecido é o Buscopan. Então, o Buscopan ele contém o butirato de escopolamina e quando ele é composto ou associado, ele pode estar associado a anti-inflamatórios não esteroidais, como a dipirona, o paracetamol, mas o princípio é a escopolamina. É uma amina terciária, um alcaloide, e tem como sítio de ação antagonista dos receptores muscarínicos. Então, antagoniza principalmente as contrações da musculatura lisa. E aí a gente tem as contrações das musculaturas lisas viscerais, como do útero, da bexiga. E aí a escopolamina ela antagoniza essas contrações. Também é utilizado na prevenção de náusea ou como antiemético e é contraindicado em pacientes com glaucoma, porque pode aumentar a pressão intraocular. Os principais efeitos, então, dos antagonistas muscarínicos. Quando esses antagonistas muscarínicos antagonizam os receptores M2 no coração, os efeitos observados são taquicardia. Em receptores M3, antagonizando receptores M3, os principais efeitos observados são relaxamento da musculatura lisa visceral, do intestino, da bexiga e dos brônquios. Em receptores M3 e M1, a gente tem uma redução das secreções exócrinas, como a secreção salivar, lacrimal e gástrica. Na pupila promove dilatação, então antagoniza o efeito parasimpático, prevalece o efeito simpático. Aí a gente tem dilatação da pupila, levando a midríase e a acomodação, paralisia de acomodação. Pode levar a um relaxamento da musculatura ciliar do olho, o que aumenta a pressão intraocular. Por isso não deve ser utilizado em pacientes com glaucoma. No sistema nervoso central, os efeitos são excitatórios pela atropina e depressores pela iosina. Os antieméticos, os fármacos que são utilizados como antieméticos, antagonizando receptores muscarínicos centrais, reduzem o reflexo dos vômitos e também podem ser utilizados como antiparkinsonianos, para tratar pacientes com doença de Parkinson. Uso clínico dos antagonistas muscarínicos. A atropina, utilizada principalmente para tratar a bradicardia, então para estimular os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca. A atropina também é bastante utilizada em casos de intoxicações, para reverter todos aqueles efeitos observados, por exemplo, intoxicação por veneno de rato, por inseticida, em cães ou gatos. A gente tem quais são os principais sinais clínicos observados.
aumento de salivação, midríase. E a gente tem também, aliás, miose, então a atropina vai reverter. A gente tem também os efeitos causados pelos anticolinesterásicos, né, pelos inseticidas. Bradicardia. E aí a atropina, ela vai reverter esses efeitos, então antagonizar esses efeitos, porque vai competir com a acetilcolina pelos receptores muscarínicos, antagonizando então esses receptores. O uso terapêutico, uso clínico em oftalmologia para promover dilatação pupilar. E aí a gente tem tropicamida, o 5-pentolato, que é aquelas gotinhas que a gente coloca no olho, né, quando vai fazer um exame oftalmológico para dilatar a pupila. Como em tratamentos neurológicos, é utilizado na sinestose. E aí a gente tem a cinetose, que é o enjoo de movimento. A iosina e a escopolamina podem ser utilizados como antieméticos para combater esse enjoo de movimento, que é aquele enjoo quando a gente está no ônibus ou então às vezes no banco de trás de um carro. E em pacientes com Parkinson. No sistema respiratório, o pratropo é utilizado para tratar a asma. E no trato gastrointestinal, os antagonistas muscarínicos são utilizados com ações antiespasmódicas, reduzindo a secreção gástrica e reduzindo também a motilidade gastrointestinal. É utilizado em pacientes com síndrome do cólon irritável e a gente tem a diclomina como principal fármaco dessa classe. Efeitos adversos dos antagonistas muscarínicos. Então, os antagonistas muscarínicos, eles podem ter efeitos colaterais, porque vão antagonizar não só aqueles receptores. Por exemplo, se eu quero reverter a bradicardia, eu utilizo a atropina, mas ela não vai atuar apenas nos receptores muscarínicos do coração. Também vai antagonizar os receptores muscarínicos glandulares. E aí, inibindo as secreções, a gente pode ter a xerostomia, que é a síndrome da boca seca, a redução da sudorese, redução da secreção de ácidos também. Pode levar, então, a um ataque cardíaco. Então, se eu bloqueio a bradicardia, eu posso ter, então, se em excesso, um ataque cardíaco. Leva também a midríase, que é o efeito oposto ao parasimpático, né, que causa miose. No sistema nervoso central, pode promover excitação, no caso da atropina, e já a iosina leva a depressão e amnésia. Então, onde que esses fármacos esses antagonistas, eles vão atuar? Eles vão atuar... Ai, tô cansada. Então, a gente viu aqui os antagonistas muscarínicos diretos, que vão antagonizar diretamente no receptor muscarínico, inibindo o seu efeito. Mas a gente tem também antagonistas anticolinérgicos indiretos, que vão antagonizar algum ponto da transmissão colinérgica. Por exemplo, aqui a gente tem a hemicolina e o hemicolínio e o vesamicol. Então, aqui relembrando a biossíntese da acetilcolina, a colina extracelular penetra na fibra nervosa autonômica parasimpática e se liga ao grupo acetil da acetilcoenzima A por meio da enzima colina acetiltransferase. Se converte em acetilcolina e ela é armazenada no interior de vesículas sinápticas. Hemicolínio é um fármaco que vai inibir a captação de colina. Se inibe a captação de colina, reduz então a produção de acetilcolina, atuando como anticolinesterásico. Mas é um anticolinesterásico indireto, porque não atua antagonizando diretamente o receptor, mas inibindo a produção de acetilcolina. Já o vesamicol, ele impede que a acetilcolina seja armazenada em vesículos. Então, se a acetilcolina não é armazenada em vesículos, ela não pode ser liberada com a propagação do impulso nervoso. Então, vai inibir também a liberação da acetilcolina. Por isso, é um antagonista de ação indireta. Outros grupos de fármacos que vão atuar inibindo a liberação de acetilcolina. Um dos mais conhecidos é a toxina botulínica, que é o Botox, que é extraído da toxina botulínica, que é desenvolvida a partir da cultura de Clostridium botulíneo, purificada e liofilizada,
e interfere na liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Então aqui a gente já tem uma ação anticolinérgica, em receptores nicotínicos musculares. Então a toxina botulínica, ela vai impedir a liberação, vai interferir na liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, o que leva a uma paralisia do músculo esquelético e, simultaneamente, um bloqueio ganglionar. Então, por isso que o Botox ele é utilizado para preenchimento facial, para impedir o surgimento de rugas, por conta dessa paralisia causada, esse bloqueio causado pela inibição da liberação de acetilcolina. Lembrando que essa toxina botulínica, sem a purificação em laboratório corretamente, pode provocar morte, porque pode levar a uma insuficiência respiratória causada pela incapacidade de contração dos músculos do diafragma. Por isso que tem que se tomar um maior cuidado com o uso do Botox. Então, resumindo, gente, tudo que a gente viu hoje. A gente viu as ações do sistema nervoso parasimpático. Então, as ações do sistema nervoso parasimpático por colinérgicos de ação direta ou indireta, e a gente viu também essas ações sendo antagonizadas por anticolinérgicos. Então, resumindo, as principais funções do sistema nervoso parasimpático são favorecer a conservação de energia, reduzir a frequência cardíaca, aumentar a secreção glandular. Então, o sistema nervoso parasimpático também protege a retina do excesso de luz, então promovendo a miose. Promove o esvaziamento de cavidades pela contração do músculo liso e dilatação dos esfíncteres. Favorece o descanso e reparação e antagoniza fisiologicamente o sistema nervoso autônomo simpático, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, com esse assunto a gente encerra e na próxima quinta-feira a prova com os assuntos dessa primeira unidade. E qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato. E bons estudos e boa prova para vocês também.